Abra sua Bíblia aí no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. O tema eu até coloquei, parece que não vai ter nada a ver, mas tem a ver o nome do tema da mensagem. Eu coloquei, se você precisar, quem vai carregar a sua maca? Maca, sabe o que é maca, né? O irmão lá entendeu que eu estava falando, quem vai carregar a sua marca? Não, maca, amém? Maca de tá enfermo, lembra do jogador de futebol, coloca na maca, tá ferido. Se você precisar, quem vai carregar a sua maca? E a gente vai começar com esse texto daqui, porque esta semana, sabe, o Espírito de Deus colocou muito no meu coração, muito mesmo, muito, mas eu falo muito porque foi assim, tremendo, sobre o tema em Cristo. Nós até cantamos aqui que vamos impactar o mundo, mas para impactar o mundo nós precisamos estar em Cristo, viver em Cristo, né? Obedecer a Cristo, a palavra dele, tudo. Então, nessa semana foi assim, olha, sem nenhum exagero, eu li mais de 10 vezes a carta de Efésios, são 6 capítulos, mais de 10 vezes, pode ter sido até mais de 10, muito mais. E assim que o Espírito Santo começou a falar muito, assim, ó, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo. Eu não falei eu até falei com a irmã Mariana do quanto o Espírito de Deus estava falando comigo. Olha, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo. Nós queremos impactar o mundo, é em Cristo. E vamos ler aqui agora, gente, olha, Jesus falando, olha, se vocês permanecerem em mim, em quem? Fala aí, em Cristo. Amém? Se vocês permanecerem em Cristo, porque Ele que está falando, em mim, em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós, aí já em nós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Para quem que vai ser feito? Para quem está em Cristo. Está claro isso? Muito claro. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Discípulos de quem? De Cristo. É muito importante a gente entender a nossa posição em Cristo. Quantos entendem bem essa posição que você está em Cristo? Você já nasceu de novo, você está em Cristo. É importante saber disso. Porque isso vai fazer, aí sim, aí nós vamos sim impactar o mundo como nós cantamos. Não é só da boca para fora, né? Jesus falou muitas das vezes para aqueles fariseus, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe, né? Não tem condições. Eu, o André, não consigo impactar ninguém se não tiver em Cristo. Se o Espírito de Deus não estiver agindo na minha vida, eu não tenho capacidade de ser usado, de impactar ninguém, de mudar o mundo, muito menos. Então eu preciso entender a minha posição em Cristo, para a gente poder, sim, aí começar a fazer diferença e começar a impactar o mundo. E poder carregar a marca dos outros que estão necessitados. Mateus 28, 18 e 20 é um texto muito conhecido, você não precisa abrir. Você vê que Jesus dá ali a grande comissão. Jesus fala assim, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E depois ele envia os discípulos com essa missão de poder impactar o mundo. E depois você lê também a mesma Jesus enviando lá em Marcos, é a mesma, só que Marcos falando agora, 16, versículo 18 e 20, ele envia também os discípulos, né, e agora ele dá poder, dá autoridade contra todos os principados e contra todas as potestades, e eles vão até orar pelos enfermos, e os enfermos vão ser curados. Então a gente vê que Jesus é a autoridade máxima que dá autoridade aos seus discípulos, né, para poder cumprir, impactar o mundo. Mas para que essa autoridade seja uma realidade em nós precisamos também estar em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo é a nossa identidade, em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se nós nascemos de novo, nós fazemos parte. Se você tem dúvida, se você não consegue entender isso, eu sugiro você uma coisa, leia esta semana, não uma, quantas vezes você puder ler,
principalmente os 2 primeiros capítulos de Efésios. Paulo mandando a carta para Efésios, e aí você vai ver que vai aparecer mais de 25 vezes a palavra em Cristo, em Cristo. Paulo com convicção que era em Cristo, é nele, em Cristo, é nele. Falando assim várias vezes, você vai ficar surpreso quantas vezes. É um livro, é uma carta tremenda, fala das riquezas, fala da plenitude, fala-se de coisas tremendas. E Paulo, inclusive, nós lemos aqui, a sexta-feira, o capítulo 1 e o capítulo 2. Quem esteve aqui sexta-feira? A gente participou aqui na classinha. E você sabe o que eu estou falando, é verdade. Quem esteve aqui, amém? Confirma o que eu estou falando? Nós lemos aqui o capítulo 1 e o capítulo 2, e toda hora em Cristo, nele. Paulo orando, inclusive, para que a igreja de Efésios pudesse conhecer mais da plenitude de Cristo. Nós vamos continuar essa semana agora, sexta-feira, nós vamos ler ainda o capítulo 3 e o capítulo 4, e na última sexta-feira do ano, não do ano, mas da classe, nós vamos terminar o capítulo 4 e o capítulo 5 e o capítulo 6, para a gente terminar toda a carta de Efésios, que Paulo termina mostrando para a gente até quem é o nosso inimigo, contra quem nós vamos lutar quando nós estamos em Cristo. Então, nesse texto do capítulo 1, você vai ver que Jesus está assentado aonde? À destra de Deus Pai, acima de todo principado, toda potestade. Lá no capítulo 1, né, você vai ver isso, e todo principado e toda potestade está abaixo, e Jesus sentado à destra do Pai. No capítulo 2, você vai ver que a igreja está sentada em Cristo, que está acima de todo principado e toda potestade. Lembra que eu falei que Jesus deu autoridade para a igreja para poder prevalecer contra todo principado e toda potestade. E Paulo vai falar, a gente vê às vezes, infelizmente, irmãos brigando com irmãos. A gente vê isso, infelizmente. Então, a gente precisa ler a palavra, Paulo orientando para ler, para saber a palavra mesmo, para poder ter conhecimento, porque a palavra é a revelação de Cristo, e a palavra vai moldar o nosso caráter, vai moldar a nossa vida, e nós vamos parecer mais com Cristo, em Cristo. É muito, muito, muito lindo isso. Olha, Jesus falou para Pedro, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, eu lhe digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Na minha versão fala, não poderá prevalecer contra a igreja. E Jesus dá aí a instrução para Pedro para edificar a igreja onde? Em Cristo, não em Pedro, não. A rocha ali é Cristo, para edificar a igreja em Cristo. E fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por que não prevalece contra ela? Porque nós devemos estar edificados em Cristo. Se você está edificado na areia, o que acontece? Vem a tempestade, vem a luta e você não fica firme. Você pode ler Mateus capítulo 7, 24, e você vai ver que ali está sendo ensinado para edificar a sua vida na rocha, né? Quando vier as tempestades, porque tanto para você que está em Cristo, para os que não estão em Cristo, o diabo vem contra as nossas vidas. A diferença é que o diabo não prevalece contra aquele que está edificado em Cristo. Me ajuda a pregar aí. Em Cristo. Você vai sair daqui hoje em Cristo. Se você não está, você vai sair daqui hoje em Cristo. Porque é em Cristo que nós vamos prevalecer contra o inimigo. Partindo desse princípio que nós já entendemos, bem assim, não dá para a gente falar todo o detalhezinho de tantas riquezas que tem em Efésios, de 1 a 6, eu sugiro que você essa semana mergulhe, a Bíblia é um livro espiritual, então peça direção ao Espírito Santo, para que possa revelar, para que possa abrir os teus olhos, para que você possa entender a palavra e poder viver isso de verdade na sua vida. Partindo desse princípio,
que nós devemos estar em Cristo e nos foi dado o ministério da reconciliação, o ministério que sim, agora, porque estamos em Cristo, vamos impactar o mundo. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19, você pode ler isso claramente. E a gente sabe disso. Eu queria dar, assim, um conselho, porque a mensagem, na verdade, é para a gente entender que nós estamos já em Cristo. Tem aqui já, obrigado, meu filho. Não, tá bom, obrigado. Que nós estamos em Cristo. Então, você que é novo na fé, talvez isso seja novidade para você, né? E você precisa aprender, precisa participar das classes. Para 2020, assim, nós queremos, sabe, investir assim, em discipulado, ensinar a palavra para vocês. Nós vamos, assim, Deus está direcionando para a gente começar a fazer células. Nós queremos fazer isso mesmo. Vai ser bênção, meus amados, vai ser bênção da gente conectar, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem para estar conectado. Não existe o evangelho do isolamento, de estar separado, de chegar numa igreja, eu vou sentar lá atrás, porque nada contra quem senta aí atrás, mas sentar lá atrás e para que ninguém me conheça, para que ninguém me veja, e vou aqui. Que evangelho é esse? Não é o evangelho de Cristo. Nós somos chamados para impactar o mundo. Como nós vamos impactar o mundo se nós queremos viver um evangelho que não é o evangelho que a gente deve viver, um evangelho de isolamento, de ser sem conectar com ninguém? Não existe isso. Nós somos chamados, né? Porque nós estamos em Cristo. Agora nós recebemos esse amor, temos convicção que somos o corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor e temos assim o ministério da reconciliação. Podemos ser usados por Deus para poder abençoar as vidas. Não dá para ficar isolado. Então, aquele que é novo na fé, se não sabe disso, se conecta aí com pessoas que sabem muito bem disso. Vem participar dos estudos, porque nós vamos direcionar os nossos estudos para essa área mesmo de discipulado, de você aprender, de você entender, talvez de identidade mesmo, que você está em Cristo, ou pelo menos deve viver, tem que viver, né? Pelo menos não, tem que viver em Cristo. Não existe uma segunda opção, é em Cristo, sempre em Cristo. Aqui na igreja em Cristo, em casa em Cristo, né? Em todo lugar, no trabalho em Cristo, em todo lugar, para a família, para os colegas de trabalho, é em Cristo, eu estou em Cristo, eu tenho minha posição em Cristo. A gente precisa entender isso. E agora, para quem é novo na fé, que não conhece, então participe. Agora, para quem está na igreja às vezes muito tempo, nunca soube disso, ou talvez nunca se interessou pela palavra, está na hora da gente mudar. Está na hora da gente se aproximar e começar de verdade a ser crente mesmo, de verdade. Não dá para ficar brincando de ser crente. A gente tem que se aproximar mesmo da palavra, porque essa palavra é poderosa. E o diabo não quer que você se aproxime. Então é importante a gente, quem é novo na fé e quem tem assim uma vida muito de altos e baixos, conectar com pessoas que estão vivendo de verdade essa palavra, que vai te levar para Cristo, que vai te puxar para Cristo, que vai te animar em Cristo, que vai te ensinar a viver em Cristo, que vai fazer a diferença na sua vida. Não amizades que te levam para fora de Cristo, para longe de Cristo. E olha, eu falo que existe muito isso. Às vezes até dentro da igreja, lamentavelmente, mas é uma realidade. O diabo vai usar até pessoas. Então, se existe pessoas que estão caminhando mesmo em Cristo, você já sabe que a referência é Cristo. Então, você começa a se conectar, buscar pessoas que querem te levar para próximo de Cristo. Isso é fato. Não existe essa possibilidade da gente se isolar. Eu queria ler um texto de Marcos, capítulo 2. É bem conhecido, do versículo 1 até o versículo 15. Preste atenção bem, porque esse texto é muito legal, é muito rico. Você talvez já conheça dos 4 homens que foram ajudar aquele paralítico. Está quente, não, Bruno? Quem está com calor aqui? Lá atrás está quente, não está quente. Se puder abaixar um pouquinho mais aí. Está todo mundo com frio, com calor? Tá bom? Então deixa assim, deixa. Não mexe muito não, para não... Tá sim, mas é porque... Achou aí? Já botou aí, né, Mateus? Capítulo, leia, olha bem, preste atenção bem no texto, porque esse texto, assim, a gente vai ver
esses 4 homens, né, 4 amigos desse paralítico aí, eu não sei se eram amigos ou se era amigo mesmo, mas esses 4 queriam impactar a vida desse paralítico, né, queriam fazer a diferença para esse paralítico. Poucos dias depois, versículo 1, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Quando Jesus chegava no local, você sabe o que acontecia, né? A multidão vinha, a multidão chegava, todo mundo queria estar próximo de Jesus, queria ouvir Jesus falar. Então, muita gente se reuniu ali. Olha aqui, ó, o texto está falando, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Jesus sempre fazia isso, juntava ali uma multidão de pessoas para pregar a palavra. E aquela casa, você tem ideia, você consegue imaginar essa casa, né, não devia ser uma casa muito grande, não devia ser um local nem muito espaçoso como esse, mas a multidão estava ali presente, querendo escutar a palavra de Jesus. A gente sabe que é bem verdade que no meio daquela multidão tinham muitos fariseus, tinham muitos saduceus, aquelas pessoas escribas, aqueles religiosos que estavam simplesmente ali para poder tentar pegar uma falha de Jesus. Existia no meio daquela multidão um montão de gente que estava só curiosa para ver, de repente, Jesus operar um milagre. Então existia todo esse tipo de gente naquela multidão. Você não só nessa história, você vai ver na história de Zaqueu, você vai ver na história da mulher do fluxo de sangue, você vai ver na história também do cego Bartimeu, uma multidão, sempre ali pessoas que não queriam estar próximo de Cristo no seu coração, queriam simplesmente atrapalhar o projeto de Deus, queriam simplesmente ser usado pelo inimigo para poder impedir que muitas pessoas chegassem de verdade, se aproximassem de Cristo. Então a gente pode, por essa cena, porque o próprio Jesus, muitas das vezes, em outras ocasiões, Jesus chama muitos desses religiosos de hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando, ou que estão querendo. Então existiam-se pessoas que estavam ali no meio da multidão e tinha outro objetivo, não de levar as pessoas para Cristo, de ouvir a Cristo, de serem impactados por Cristo, de serem transformados por Cristo, experimentarem um milagre nas suas vidas, uma transformação. Então existia no meio daquela multidão. E hoje em dia a igreja também ela tem uma multidão. Amém? Tem uma multidão, uma igreja geral, não somente essa aqui, mas juntando todas as igrejas, existe uma multidão no meio da igreja. Mas eu espero que você não seja como os religiosos. Eu espero que você seja aquele que está interessado de verdade, de conhecer a Cristo, de se aproximar a Cristo, de trazer pessoas para Cristo e não criar um muro de impedimento para que as pessoas venham até a Cristo. Isso era uma realidade, gente. Você pode estudar a palavra, você vai ver o cenário é diferente, né? Mas a situação, o contexto é o mesmo. De pessoas que o inimigo às vezes usa, até mesmo que estão próximas de nossas vidas. E nesse caso aqui, ali aquele cenário de uma multidão ali tentando, talvez, você vai ver depois lá na frente que esse texto mesmo, ali os escribas, eles vão ali contestar Jesus por ter operado o milagre na vida desse paralítico. Então a gente vê isso que eu estou falando, é fato, a palavra revela para as nossas vidas. Mas existiam aqui, vieram alguns homens, versículo 3. Vieram alguns homens, esses homens eram diferentes. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico. Você imagina, eu queria que você visualizasse a cena, vendo aquela casinha ali, que não devia ser muito grande, mas lotada, gente por todo lado, botando gente assim, como a gente fala no Brasil, gente pelo ladrão, assim, lotadona mesmo, aquela casinha, pessoas tentando, querendo escutar Jesus falar alguma coisa, e aqueles paralíticos, eu não sei se você consegue imaginar, aqueles 4 homens trazendo um paralítico em uma maca para tentar chegar até Jesus. E fala assim, carregado por 4 deles. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa
da multidão. Não podendo... Gente, quem era o necessitado ali? Vamos abrir, gente, vamos deixar, porque esse aqui é necessitado, esse aqui vai chegar até Jesus. Podia a multidão abrir? Mas ninguém queria abrir isso. Ninguém estava preocupado. Tinha aqueles que ficavam, se pudessem entrar na frente, ou se tivesse, falasse a palavra, volta, que Jesus não tem tempo para você. É possível que muitas pessoas, talvez, até a gente vai ver em outras histórias, que isso é exatamente o que acontece. Mas aqui nesse caso, esses 4 homens, eles vão lá no versículo 4, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, que era um obstáculo para aqueles homens. Eles poderiam fazer simplesmente, olha, falar para o paralítico, olha, eu sinto muito, nós até tentamos, você está aqui, ó, talvez, a Bíblia não menciona quanto tempo esse paralítico estava ali enfermo, com esse problema, mas a gente não tem ideia, mas, olha, eu sinto muito, nós até tentamos, te trouxemos até aqui, mas você vê, está uma multidão. Eu imagino, o homem não era cego, talvez ele pudesse até falar com ele, olha a multidão, hoje não vai dar, talvez outro tempo, talvez outra hora, ou uma outra oportunidade. Seria o que muitos de nós, talvez, fosse fazer. Seria o lógico, né? Hoje não vai dar, porque, olha, a multidão, hoje a agenda de Jesus está cheia, está lotada, mas a agenda de Jesus nunca está lotada. Sempre tem tempo para você. Sempre tem tempo para você. Aí esses homens, olha que faz a diferença de pessoas que querem te levar para próximo de Cristo. Porque muitos de nós, olha, eu sinto muito, acho que você nasceu assim, vai morrer assim. Né? Podíamos, a gente até escuta isso, você nasceu assim, vai ficar assim, eu sinto muito, acho que é o seu destino mesmo, fica assim, se conforma. Foi isso que os homens fizeram? Não. É isso que o servo de Deus, o que quer fazer a diferença, faz diferente. Olha o que eles fizeram. Removeram a parte da cobertura do lugar onde estava Jesus. Gente, os caras olharam aquela multidão, os caras estavam determinados no coração, eles estavam olhando para aquele paralítico ali. Eles não estavam vendo mais aquele paralítico, eles tinham convicção no coração deles que aquele paralítico ali, se chegasse próximo de Jesus, ele seria curado, ele seria transformado. Eles tinham isso no coração deles. A Bíblia não menciona isso. Mas você vai ver na frente que é possível que tenha sido isso no coração deles. Estavam determinados, eles viram o que ninguém viu. Talvez muitas pessoas que estavam no meio daquela multidão olhou para aquele paralítico e passou, olha, coitadinho dele, não tem mais esperança, não tem mais jeito. Ou talvez você mereça, o religioso ia falar, você está pagando pelo que você fez, você merece, está pagando agora. Talvez no meio da multidão muita gente tinha falado isso, ignorado. Se pudesse, até dado uma esmolinha para poder, de repente, agradar. A gente não sabe onde está. Talvez ele estivesse exatamente ali próximo daquele local. E muitos passaram e talvez tenham dado até uma esmolinha para ele, né, para poder agradar um pouquinho. Mas esses 4 não. Esses 4 viram o que os outros não viram. E você precisa de amigos que estão vendo o que você não está vendo. Pessoas que estão em Cristo conseguem ver coisas que você não vê às vezes. E você que está fraco, que você está novo, está desanimado, está sem esperança, que talvez esse próprio paralítico se colocando no lugar dele, você até imagine que, olha, realmente eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução para a minha vida, ninguém me ama, ninguém me ajuda. Ele podia, ou de repente essa era uma realidade no seu coração. Mas existiam, e passou na frente deles, 4 homens que conheciam e sabiam que Cristo podia fazer a diferença. E a multidão não foi obstáculo para eles. Eles puderam imaginar que esse homem hoje está sendo carregado, mas amanhã ele vai ser o carregador de maca de outra. Ele está sendo carregado. Talvez, olha, muitas pessoas aqui hoje, talvez, já foram carregados por maca.
Foi carregado. Você estava lá no mundão, perdido, e a pessoa está lá orando, eu estou crendo. Ele não está vendo, mas eu estou vendo ele transformado. Eu estou vendo ele diferente. Eu estou vendo. Você estava carregando a maca dessa pessoa, se colocando no lugar dessa pessoa. E é exatamente o que esses homens estavam fazendo, né? Eles estavam carregando a maca e olharam uma possibilidade. Eles buscaram, não desistiram, porque eles tinham convicção no coração deles que Jesus era a solução para a vida daquele homem. Eles começaram, talvez, a gente pode imaginar no coração deles, creram que Jesus ia fazer aquele homem andar. Aí eles removeram. A gente não sabe quem era o dono dessa casa. Você imagina? Você convida Jesus na sua casa e vem um visitante e tira o telhado da sua casa. Como é que você ia reagir? Você tem que estar em Cristo para não reagir, né? Você tem que estar de verdade na graça. Porque é difícil, né? Você vai na minha casa, tá lá, Jesus está lá pregando na minha casa e vão arrancar o telhado da minha casa. Imagina aqui, o Giovanni botou com tanto sacrifício esse negócio aqui, vem agora, está lotado aqui, Jesus está falando aqui, quem é homem querendo entrar e não consegue, e aqui vem um cara, desce aqui para o culto, para Jesus pregando a palavra e para Jesus de pregar agora, porque alguém chamou a atenção. Alguém chamou a atenção. Aqui, ó, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Você imagina, você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar como que deve ter sido, gente? Tem que ter fé. Tem que ter convicção que Jesus vai fazer para poder arriscar, arrancar uma parte, de repente, da cobertura, arriscar, passar por cima, de repente, buscar, caminhando com aquela maca. A gente não tem ideia do peso que era o homem, da dificuldade que era para carregar, né? Mas aqueles homens estavam determinados e foram lá e buscaram, encontraram de repente um degrauzinho, subiram, um ajudando o outro. Você consegue imaginar a cena, né? Ajudando, subindo, não desistiu não. Talvez um falou, olha, vai ficar difícil, não vamos desistir, vamos continuar, vamos, nós estamos determinados, Jesus vai tocar, Jesus vai transformar a vida desse homem. E eles subiram e baixando, imagina aquela cena, e Jesus trazendo a palavra e para ali agora, no meio da palavra. Talvez alguns irmãos, é mais um paralítico. Continua falando, Jesus. A gente pode imaginar isso, mas Jesus para. Porque alguma coisa aconteceu. Olha só, versículo 5. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham. Jesus olhou para a fé de quem? Dos 4 homens. Jesus não olhou para a fé do paralítico. Jesus olhou para a fé deles, daqueles homens que puderam imaginar, Jesus ficou maravilhado com a fé daqueles homens, olha, vendo a fé que eles tinham, Jesus ficou maravilhado com aquela cena, de repente caindo pedaços da cobertura lá, né? E Jesus vendo aquela cena, parou a mensagem e começou a olhar e baixa aquele paralítico, porque por causa de 4 homens que se colocaram no lugar do paralítico. E Jesus não olhou para a fé do paralítico, porque talvez não existisse mais fé no coração dele. Olha como é que faz a diferença uma amizade que quer levar você para Cristo. Talvez você já não tenha mais esperança. Talvez você já não tenha mais fé. Mas a pessoa que você está caminhando, próxima de você, está determinada. Está crendo. Olha, eu estou vendo o que você não está vendo. Eu estou vendo o esposo transformado. Eu estou vendo meus pais transformados. Eu estou vendo meus filhos transformados. Ninguém está vendo, vocês mesmos não estão vendo, mas eu estou carregando a sua maca, crendo que vocês vão chegar até Jesus e Jesus vai tocar na vida de vocês. Amém. Eu creio. E Jesus, vendo a fé deles, realmente, talvez, a Bíblia não menciona, mas talvez não existisse nenhuma esperança mais, talvez 10 anos, 15 anos, ou talvez toda a sua vida. Toda a sua vida, obrigado. Toda a sua vida.
a Bíblia não menciona, mas disse Jesus ao paralítico. Jesus olhou para a fé daqueles 4 homens e Jesus fala para o paralítico, né? Talvez não tenha nenhuma fé na vida do seu filho hoje, mas Jesus está olhando a sua atitude, ficando olhando para a sua fé, para a sua intercessão, para o seu clamor, pela sua esperança no seu coração. Jesus vai olhar para o paralítico agora, da mesma forma que ele vai olhar para quem você está clamando e para quem você está carregando a maca. E ele fala assim, ó, filho, os seus pecados estão perdoados. E o homem recebe a bênção. E me chama a atenção porque a enfermidade dele era por pecado, né? Foi causada por pecado. E algumas enfermidades, às vezes, são causadas por vida pecaminosa. A gente não tem uma informação maior de quem era esse homem. Talvez esse homem foi alguém conhecido, talvez serviu, talvez foi um dos líderes, ou talvez tenha sido, sei lá, uma pessoa até importante. Mas o que o pecado pode fazer, pode destruir uma vida, pode afundar uma vida. Mas Jesus, ou pessoas que estão em Cristo, não vão olhar para a sua condição, porque em nenhum momento a gente vê esses 4 homens apontando o dedo para eles, mas a gente vê sim, pela atitude deles, pessoas que estavam determinadas a levar até a Cristo. Por isso que faz a diferença a gente ter uma amizade ou se conectar com pessoas que estão em Cristo, porque vão fazer a diferença na sua vida. Ao invés de te levarem pessoas que às vezes você está conectada, amizades que às vezes, olha, eu conheço, é muito claro, muita verdade isso, você hoje está conectado com pessoas até que aparentam querer te ajudar, mas porque você tem algo para oferecer desta terra, e às vezes as pessoas tapinha nas costas, mas você quando fica numa condição como o paralítico, não vão querer carregar a sua maca. Será que eles vão carregar a sua maca? A gente sabe de histórias de pessoas. Quando eu tinha situação, eu era cheio de amigos, a minha casa era cheia, e agora que eu perdi tudo, o que aconteceu? Cadê meus amigos? Desapareceram. Quantos já experimentaram isso em suas vidas? De amizade, você tinha algo para oferecer, era um montão de gente querendo conectar com você. Será que eu estou tão abençoado assim? Não, será? Às vezes não, a gente pensa que às vezes não é. Eu não estou falando que você não tem que se conectar com as pessoas, pelo amor de Deus, não vai expulsar todos os teus amigos, se você tem situação boa, por favor. Mas muitas das vezes isso acontece. Mas se essa tua amizade está te levando para longe de Cristo, aí sim. Aí você não tem que expulsá-las e tratar mal as pessoas, mas você tem que buscar fazer amizades que vão te levar para Cristo. Porque se a tua amizade está te levando para longe de Cristo, de repente é aquela galera que está no meio da multidão que não quer nada com Cristo, quer simplesmente te levar, é instrumento, porque o diabo usa sim pessoas. Ele manda seus agentes perto para poder tentar tirar você. A gente vai ler aqui uma história. Você vai ver o caso mesmo de Bartimeu. Bartimeu era o cego e mendigo. Quando ele escuta falar que Jesus vai passar por ali, ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoas que estavam próximo dele, o que falaram para ele? Cala a boca, ele não vai te escutar, para aí. Mas ele era um homem determinado, estava determinado a ter com Cristo. E continuou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para ele, mas você vê que pessoas próximas dele tentaram paralisar. É verdade que o diabo vai tentar tirar você, ou fazer que você não chegue até Jesus, ou desanime, ou a tua amizade começa a te levar para caminhos. Jesus está ali, você começa a caminhar para o outro lado. Não dá, gente. A gente precisa entender isso. Não é que você tenha que odiar essas pessoas, você tenha que amar essas pessoas, mas você precisa criar um laço de amizade que vão te levar até Cristo. Quando você precisar de verdade, essas pessoas vão carregar a sua maca. Se tem amizade que não te leva, dá um tempinho, dá um cortezinho assim de leve, suave, no amor, né? No amor, mas
está te chamando para as baladas, para bagunça, para essas coisas, cuidado. Cuidado, porque o diabo, ele usa seus agentes, ele usa pessoas. A gente não vai lutar contra a carne nem contra sangue, mas é principados e potestades, porque o grande alvo do inimigo é fazer você não se aproximar de Cristo. Porque ele sabe que quando você se aproxima de Cristo, você estando em Cristo, você é autoridade sobre ele, né? Você ora e Jesus responde a sua oração. O diabo quer isso na sua vida? Não! Porque aí você é um problema para ele. Porque aí você, quando está em Cristo, você vai começar a pregar a palavra, você vai começar a impactar as outras vidas. O diabo quer isso na sua vida? Não! Então você precisa ficar atento, porque existe sim um projeto do inimigo de tentar destruir a sua vida. Isso é fato, isso é na Bíblia, a gente encontra vários casos. Olha aqui uma história. Paulo, o apóstolo Paulo, vai para uma outra cidade, Atos capítulo 13. Já quase termino. Amém? Achou? Capítulo 13, Atos 13, versículo 6. Olha, e havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, que não tinha nada de Jesus na vida dele, né? Era um falso profeta, era um mágico, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Como é que está essa versão? Homem inteligente, né? Minha versão fala um homem prudente. Ele chamando a si, ou tendo chamado a Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Ou procurava, na minha versão, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Preste atenção, aquele mágico estava conectado estava lá, próximo do procônsul. E esse procônsul decide agora, eu quero conectar com as pessoas que estão anunciando Jesus, eu estou interessado em saber de Jesus. Mas o diabo vai tentar fazer alguma coisa para poder impedir. Olha o que ele fala. Ó. Mas resistia-lhes, versículo 8, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, é o mesmo camarada, porque assim se interpreta o seu nome. Como é que está aí? Porque assim se interpreta o seu nome, procurando, o que ele está procurando fazer? Afastar, deixa eu ver aqui na minha versão, procurando apartar da fé o procônsul. O camarada tinha uma missão ali, muito claro, estava próximo, talvez fosse pessoa que conhecia muito bem o procônsul, né? E o procônsul se interessou pelas coisas de Deus, o diabo já começou a agir. Mas olha o que Paulo vai falar no versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, versículo 10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Você vê o alvo desse camarada? Paulo pregava uma coisa e aquele homem fazia diferente. Porque é isso que o diabo faz. E aí, eis aí, versículo 11, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscavam a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo, versículo 12, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Amizade, pessoas que estão próximas podem influenciar, sim, as nossas vidas. Podem te influenciar para perto de Jesus ou para longe de Jesus. A decisão quem tem que fazer sou eu para a sua vida? Você. Você, você e você. Qual é o que está no seu coração? Você quer ir em direção de Jesus ou quer na direção contrária? Então procure se conectar
com pessoas que estão em Cristo, que vivem Cristo, que têm intimidade com Cristo, que estão interessadas de fazer a diferença na sua vida, te amando, não importando com as suas falhas, não importando, porque talvez a sua paralisia espiritual seja outro nível, outra situação, não importando com o seu pecado, não importando com o seu estado que você esteja hoje, mas existem pessoas, eu tenho certeza, de pessoas que foram um dia carregadas na maca, estão hoje sendo instrumentos de Deus, carregando a maca do outro, estão interessados em carregar a sua maca para você ter um encontro com Jesus.